Meus amigos, eu hoje quero falar com vocês sobre algo que vos deveria preocupar seriamente e algo muito grave que está prestes a acontecer e coisas que nos deviam de fazer pensar a todos daquilo que nós estamos a fazer com o nosso país. Sim, porque a responsabilidade é totalmente nossa, das nossas decisões, de quem nós elegemos para nos representar no Parlamento Português, que depois a partir daí é que será definido o rumo para onde vai o nosso país. Eu hoje quero falar com vocês sobre o Partido Ergt, mas antes de vocês desligarem o vídeo, tenham calma, assistem até ao final, porque aquilo que eu vos vou dizer é de extrema importância e eu preciso que vocês passem esta mensagem o máximo possível. Então é assim, o Partido Ergt, liderado pelo Dr. Rui da Fonseca e Castro, vai encerrar a sua campanha eleitoral amanhã no Martim Moniz. Esse ato foi comunicado pelo Dr. Rui da Fonseca e Castro à Câmara Municipal, onde eles pretendem fazer um porco no espeto para comemorar o encerramento de uma campanha eleitoral organizada por aquele partido, com também a utilização de objetos religiosos, como por exemplo a Cruz de Cristo. Como é sabido, a zona de Martim Moniz está completamente invadida por pessoas de outras nacionalidades, de religiões e costumes, ideologias completamente opostas àquilo que é a nossa ideologia e religião cristã aqui em Portugal. E o Sr. Carlos Moedas, através da Câmara Municipal, já veio emitir um comunicado de que não autoriza aquele encerramento, aquela festividade portuguesa organizada pelo Partido Ergt, por um partido político, reparem, um partido político que não autoriza aquele partido a fazer essa comemoração e essa arruada de encerramento de campanha política na zona de Martim Moniz, porque vai ofender as pessoas imigrantes que lá habitam, porque a utilização de objetos religiosos como a Cruz de Cristo e assar um porco, que é tradição em Portugal, ofende aquelas pessoas que estão por ali, então que não autoriza. Primeiro, eu quero deixar aqui alguns apontamentos em relação a isto. Primeiro, é uma medida totalmente inconstitucional e completamente contra a liberdade e a expressão que um partido político tem para utilizar em campanha política. Por isso, o Sr. Carlos Moedas está a cometer um crime gravíssimo. Eu espero, honestamente, que as autoridades, inclusive o Sr. Presidente da República, se venha manifestar relativamente a isto e que este Sr. Carlos Moedas, que seja punido severamente por aquilo que está a fazer. Porque aquilo que ele está a fazer é instrumentalizar a polícia para reprimir o povo português, para proteger minorias que têm uns costumes completamente diferentes àquilo que nós estamos habituados a viver em Portugal. Eu só quero relembrar o Sr. Carlos Moedas que Martim Moniz pertence a Portugal. Aquilo é português. Ou será que já não é? Eu acho que as pessoas deviam se questionar sobre aquilo que está a acontecer em Portugal, porque reparem, já não se pode utilizar aquela zona de Portugal para expressar os nossos valores, a nossa cultura portuguesa. Vocês têm noção da gravidade que é isto? Eu já nem vou falar pelo facto de ser um partido político que está a organizar uma campanha eleitoral, que já por aí é um crime gravíssimo, porque ninguém tem o poder, nenhuma autarquia, nenhuma instituição pode impedir um partido político de efetuar qualquer tipo de evento em campanha eleitoral. Eu acho que as pessoas têm que começar a perceber aquilo que se está a passar em Portugal, porque estes indivíduos de PS, PSD, extrema-esquerda, esta gente que se diz defensores da liberdade, defensores da democracia, as pessoas ainda não perceberam que estes indivíduos estão ao serviço de agendas demoníacas, de agendas satânicas que querem destruir a nossa sociedade. Muita gente pode achar que isto são teorias de conspiração, mas eu digo-vos uma coisa. Olhem para exemplos do que se está a passar na Europa. Nós sabemos que Portugal é sempre dos últimos para que aconteça alguma coisa, porque nós infelizmente ainda somos um bocadinho atrasados nesse sentido. Por um lado é bom, por outro lado é mau. Mas reparem, o Reino Unido já está perdido. Já existem partidos islâmicos no Reino Unido que vão ter decisões nos próximos anos que irão impactar gravemente aqueles cidadãos, mas honestamente o Reino Unido não é Portugal, eu não me preocupo muito com isso, isso é problema dos ingleses, eles que se desenrasquem, senão que tomem as decisões certas para
para definir o rumo do seu país. França, por exemplo, já caiu. Vocês olhem para o exemplo de França, olhem para o exemplo da Bélgica, olhem para o exemplo como se está a tornar a Alemanha. A própria Espanha aqui ao lado, que é um país profundamente católico, profundamente cristão, já está a caminhar do mesmo sentido que Portugal. As pessoas não estão a perceber aquilo que se está a passar na Europa e para onde Portugal caminha. Eu acho que, independentemente do partido político que tu apoias, qualquer ideologia política que possas ter, eu acho que o povo português devia se juntar em massa no Martim Muniz e apoiar o partido Ergt, porque aquilo que estão a fazer é uma afronta, um desrespeito total pela nossa cultura e uma substituição do nosso povo. As pessoas acham que isto é teorias de conspiração, continuem a achar isso, porque as pessoas olham para isto, podem achar que isto são extremismo, que são teorias de conspiração, que nada disto vai ter implicações no nosso futuro. Mas a verdade é que Portugal está a sofrer um problema grave de substituição populacional, porque estes indivíduos destas nacionalidades, eles não se importam de estar a viver em condições miseráveis, coisas que os portugueses não aceitam, como por exemplo estarem 10, 15, 20 pessoas a viver dentro de uma casa, a dormir em colchões, a dormir no chão, e eles não se importam com isso. E depois há outra coisa, estas pessoas eventualmente vão trazer as suas mulheres, vão trazer os seus filhos, eles fazem 10, fazem 15 filhos e o português não faz filho absolutamente nenhum. Porquê? Porque não quer abdicar do seu conforto, não quer abdicar de uma boa casa, dos seus bens materiais, então não vai fazer filhos para não aumentar o custo das suas vidas. Porque infelizmente os salários são baixos e o português não consegue manter as suas despesas e pensar em fazer filhos para depois suprir todas as necessidades e custos que envolve ter uma família em Portugal. E estes indivíduos não estão preocupados com isso. Eles fazem dezenas de filhos e o que é que vocês acham que vai acontecer daqui a 10 anos? Sim, porque essas pessoas, ao fazerem filhos aqui em Portugal, eles vão nascer portugueses. Eu não sei se vocês sabem isso, mas a partir do momento que ele nasce em Portugal, é considerado português, independentemente de ter uma cultura e uma religião completamente distinta da nossa. O que é que vocês acham que vai acontecer? Isto agora falo diretamente para aquelas pessoas que se dizem muito católicas, que gostam muito da nossa cultura, e principalmente para aquelas que ficam em casa na abstenção, que acham que não é importante votar, ou que votam nos partidos que estão a permitir esta merda que está a acontecer em Portugal. E eu falo especialmente para aquelas pessoas que se deslocam todos os anos aos milhares para encherem santuários como o Santuário de Fátima, onde vão idolatrar uma estátua de pedra e de cerâmica. Sim, porque aquilo é uma estátua de pedra e de cerâmica. As pessoas deslocam-se aos milhares para ir demonstrar uma profunda idolatria por uma estátua de pedra e de cerâmica, que aquilo não vai mudar em nada as vossas vidas. E estão a permitir que Portugal seja substituído por uma invasão islâmica, que é isso que está a acontecer em Portugal. Portugal é uma nação fundada por templários. Eu espero que as pessoas percebam isso e que estudem um bocadinho a nossa história, a nossa cultura e como Portugal foi fundado. E os templários não idolatravam santos, não idolatravam estátuas. Eles tinham apenas uma e única devoção ao nosso Criador, unicamente. E utilizavam sim a cruz de Cristo. A cruz que representava o Filho que o nosso Criador enviou para a Terra para morrer, para limpar os nossos pecados, que o mundo vivia em profunda idolatria, em profundo pecado naquela época. Isso era a única devoção que os templários utilizavam. Porquê é que vocês acham que Dom Afonso Henriques criou uma bandeira com uma cruz azul? Era a cruz dos templários, em azul. Foi a fundação do nosso império, do nosso país. Foi fundado por um templário. Vocês acham que os templários tinham qualquer tipo de devoção a santos, a estátuas de pedra? Pesquisem por vocês. As igrejas, os templos fundados por templários não tinha nada dessas porcarias de estátuas de pedra. Tinha única e exclusivamente uma cruz. E esses valores estão a ser atacados atualmente em Portugal. Reparem que na zona de Martim Muniz já não se pode andar com crucifixos. Já não se pode utilizar qualquer tipo de objeto que represente a nossa cultura, que represente os nossos costumes. O que é que vocês acham que vai acontecer daqui por uns anos ao resto de Portugal? Vocês acham que é só na zona de Martim Muniz que isso vai acontecer? Parem de ser burros e parem de permitir que estes indivíduos estão ao serviço de agendas satânicas que destruam o nosso país, porque é isso que vai acontecer.
Pensem um bocadinho. Eu sei que por vezes é difícil pensar, principalmente aquela malta mais ideologicamente à esquerda, que olha para os partidos políticos como se fossem clubes de futebol. Olham para aquilo como se fosse uma e única verdade. Pensem um bocadinho, olhem para aquilo que está a acontecer. Se gostas de Portugal, se te preocupas com o teu futuro, então eu acho que devias começar a respirar um bocadinho. Eu dou-te um conselho, vai para uma zona isolada, sobe uma montanha, vai para uma zona onde só ouves a natureza, reflete um bocadinho daquilo que tu estás a fazer para mudar o teu país. Sim, porque a mudança tem que vir de nós. Se estás à espera que algum político vai fazer alguma coisa para mudar o nosso país, esquece. Esquece, porque a decisão é feita por nós e não por eles. Eles estão ali apenas para nos representar. E como eu já disse em vídeos anteriores e volto a repetir, eu não idolatro partidos políticos, eu não idolatro homens políticos, apenas apoio neste momento o Partido Chega, porque é aquele que vai de encontro mais aos meus valores, àquilo que eu vejo e àquilo que eu pretendo para Portugal. A partir do momento que o Partido Chega, se chegar eventualmente ao poder, fizer atitudes e tomar decisões que não vai de encontro com aquilo que eu pretendo, muito simplesmente, nas próximas eleições, eu troco de partido, ou não voto sequer. Porque honestamente eu já não vejo mais ninguém, se calhar o partido ergue-te, honestamente, embora tenha às vezes atitudes e políticas mais radicais, mas a seguir ao Chega, provavelmente será o ergue-te aquele partido que eu me identifico mais para aquilo que eu pretendo para Portugal. Deixem de ser burros. O momento de agir é agora. Nós vamos ter uma oportunidade única no domingo de mudar Portugal. A pergunta que eu faço para ti, não me interessa o partido que votas, não me interessa se estás na abstenção. Aquilo que eu peço é, vai votar. Vai votar. A malta que está na abstenção, e principalmente os imigrantes, são aqueles que podem salvar Portugal. São essas pessoas que podem salvar Portugal. Porque eu só comecei a votar aos 39 anos, a partir do momento em que surgiu um partido que se identificava com aquilo que eu prevejo e aquilo que eu quero para o meu país. Um país onde as pessoas vivem fora da pobreza, um país onde as pessoas são livres, têm segurança, um país limpo, livre de poluição, livre de destruição, livre de corrupção. É isso que eu quero para o meu país. Será que é pedir muito? Ou será que é preciso fazer um desenho para que as pessoas percebam para onde nós estamos a caminhar? Meus amigos, fica aqui um desabafo, podem concordar comigo ou não, podem vir os haters falar aquilo que quiserem. Olha, para mim, honestamente, é-me completamente indiferente. Eu podia ser mais um daqueles conformados que estaria completamente a borrifar para o país, para o resto da sociedade, mas não. Eu preocupo-me com o meu país, preocupo com o futuro da nossa nação e eu acho que a luta, os verdadeiros patriotas, os verdadeiros templários de Portugal vão voltar a surgir, e são esses que utilizam todas as armas que podem ter ao nosso dispor, de uma vez por todas, para tentar mudar este país e colocá-lo no rumo certo. Porque dias muito sombrios se aproximam. E o que este senhor Carlos Moedas está a fazer é talvez incentivar uma guerra civil. Eu não sei se esse senhor tem a perfeita noção daquilo que está a tentar fazer ao país. Mas as pessoas estão-se a revoltar contra isto. As pessoas estão a ficar profundamente revoltadas com atitudes ditatoriais que violam a lei, que violam a nossa Constituição e que violam, acima de tudo, os nossos princípios. Porque, meus amigos, a partir do momento que comecem a proibir valores cristãos e que vai de encontro o Espírito Santo, vocês podem ter a certeza absoluta. A nação católica, a nação cristã, não vai permitir que isso aconteça. Porque eu relembro ao Sr. Carlos Moedas, Portugal, mais uma vez, é um país fundado por templários. É um país que tem sangue templários nas nossas veias. Vocês não se esqueçam disso. A origem da minha família esteve ligada à nobreza que serviu um rei. Nós temos sangue templário dentro de nós. Há muitos descendentes de Afonso Henriques espalhados aí pelo mundo. Porque muitos estão em Portugal, outros estão imigrados noutros países. Inclusive no Brasil. Existe muita gente com sangue templário, muita gente com sangue de Dom Afonso Henriques.
E essas pessoas não vão permitir que Portugal caia. Porque se já houve uma reconquista no passado, vocês podem ter a certeza, a partir do momento que comecem a atacar os nossos valores cristãos, os nossos valores que atentam contra o Espírito Santo e contra Cristo, vocês podem ter a certeza que a nação vai se levantar e uma segunda reconquista provavelmente irá acontecer. Depois, não se admirem que as coisas fiquem feias, porque é isto que estes indivíduos parece que estão a querer fazer aqui em Portugal. Meus amigos, fica aqui um desabafo. Subscrevam o canal, encontramos nos próximos vídeos. Eu ainda vou fazer mais alguns vídeos durante o dia 2, falar sobre o que aconteceu com o André Ventura e outras coisas que eu quero trazer aqui no canal Portugal em Fúria. Tenho andado um bocadinho ocupado, mas assim que me seja possível eu vou fazendo sempre vídeos para vos manter a par de todas as atualidades. E como eu referi, podem vir os haters agora falar aquilo que quiserem. Os que quiserem comentar aquilo que eu falei, a única coisa que eu vos peço é comentem ideias e parem com isso de andar a insultar outras pessoas na aba dos comentários. Meus amigos, fiquem bem, um grande abraço para vocês e até ao próximo vídeo. Já não há tempo para mediocridade. Dizem que é loucura, que é radical, mas quem dorme no jogo é que cai no final. Se a mentira quer dominar, a voz da fúria vem para acordar. Portugal está em fúria, com Portugal em fúria. A verdade explode, ninguém censura. Se te incomoda é porque é real. Aqui não há medo, só fogo imortal.